Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos, tá certo? Mais uma videoaula. Nós estaremos aqui explicando, desta vez com ciência da natureza. Sejam todos bem-vindos, tá? Uma boa aula. Iremos falar um pouco hoje aí sobre o desenvolvimento e a sustentabilidade, tá? Professor Fabiano Soares. Iremos estar passando alguns tópicos para vocês. Preste atenção em cada explicação. O que é o desenvolvimento sustentável? É uma das definições mais aceitas para o desenvolvimento sustentável. É aquele desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras, tá certo? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, é aquele desenvolvimento que se preocupa em atender, né, as necessidades das gerações agora, mas que também tem a preocupação de não esgotar os recursos para gerações futuras. Um exemplo disso é no caso dos nossos recursos naturais, né, que a gente sabemos que é uma das coisas que mais contribui para o desenvolvimento. Então, o que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? É preciso que haja um desenvolvimento com planejamento, tá? Como está escrito aí, e com conhecimento, tá? Sabendo que os recursos naturais, eles são finitos, eles podem acabar. Então, para desenvolver, né, e para ser um desenvolvimento sustentável, ele precisa ter esse planejamento, né, com essa preocupação, com esse conhecimento de que esses recursos, os recursos naturais, podem acabar, né, como o caso da água, do petróleo, tá certo? Dos gases que nós utilizamos, podem acabar, tá certo? Os minérios, como ferro, né, o ouro, todos esses minérios que podem ser explorados, tá certo? E também cada país, né, cada governante tem a consciência que esses recursos, eles não são só importantes para a existência humana, né, e nem só também para a diversidade biológica, mas para o próprio crescimento econômico, né, aquele que cuida do meio ambiente, aqueles que cuidam dos recursos naturais, são sempre países que crescem muito, porque ele tem tudo a ver com a existência humana, proteger o ambiente, proteger o meio ambiente, proteger o planeta, cuidar da existência humana, das biodiversidade e também do crescimento econômico que os países desenvolvem. Existem umas medidas que podem ser adotadas, medidas sustentáveis. Quais são elas? Uma dessas medidas é a redução ou eliminação do desmatamento, tá certo? Então, reduzir ou eliminar o desmatamento, isso é uma coisa que tem que ser feita, tá? O reflorestamento das áreas devastadas, já foi destruído, já foi desmatado. Existe uma solução ainda, que é fazer o reflorestamento dessas áreas, permitir que essas áreas voltem a ser novamente áreas com matas, áreas que venham a ter novamente uma vegetação. Preservar, né, a preservação de áreas de proteção ambientais, como reserva e unidades de conservação em matas ciliares. Essas reservas, essas proteções, já existem políticas voltadas para isso, tá certo? O caso do Brasil já tem, tem a reserva, tem as reservas que existem no Brasil, as reservas indígenas, tem os meios ambientes, tem as áreas de proteção ambiental, o caso ali, a Amazônia é protegida, tá? Tem também o Pantanal, também aqui no Brasil, que é protegido, só que essas políticas não precisam
ter mais assim um rigor, né, principalmente no âmbito da fiscalização. Porque nós sabemos que recentemente o Pantanal sofreu uma grande queimada. A Amazônia sofre direto com desmatamento. Então isso é uma coisa que prejudica o crescimento do nosso país, né, que prejudica o crescimento sustentável da nossa nação. Então o crescimento sustentável tem tudo a ver com a proteção do meio ambiente, com a preservação dos recursos naturais, né? Então, isso tem tudo a ver. E a fiscalização, né, por parte do governo, tem que fiscalizar, é claro, e a população também tem que ajudar no ato de denúncias a respeito de queimadas, de desmatamentos. Isso é uma parte que a população pode ajudar. Existe também as políticas dos 3R, que é o que? Reduzir, reutilizar e reciclar o que? O lixo, tá? Então, pode-se fazer isso com o lixo, porque um dos problemas maiores que é enfrentado hoje nas cidades, nas grandes cidades, é essa questão do lixo. Se não haver um investimento voltado para isso, é uma coisa que pode prejudicar muito, né? Só o que a gente vê. Tem que se fazer uma condensação, tá, na produção do lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição de seu aspecto e diminuição da incidência de queimada. Então tem que haver essa política, né, em reduzir a quantidade de lixo que é gerada por as nossas cidades, reutilizar o que pode ser reutilizado, no caso das embalagens plásticas, e reciclar também é uma opção muito viável. Tá? E também a questão das queimadas, né, que isso prejudica muito. Há muita cidade que tem lixões e há queimada constantemente. Então aí é uma coisa que degride, né, agride o meio ambiente demais. Uma das coisas também, uma das medidas é a diminuição de emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias, quanto pelos escapamentos de veículos. Como que se pode fazer isso? Com, né, a colocação de filtros que filtra aqueles poluentes, irão passar o ar, mas seria em quantidade mais pouca, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não acontece isso. Então essa é uma das medidas que pode ser tomada, né? Já existe em vigor aqui no Brasil, mas que ainda precisa ser fiscalizada com mais rigidez. E a opção também é de energias mais limpas, né, de produção de energia mais limpas. O que é isso? No Brasil nós temos muito a energia, muito não, está crescendo, está numa forma de crescimento. A eólica, que é a energia gerada dos ventos, e a energia solar, que é gerada do sol. São duas fontes de energias renováveis e que são bem limpas, né, mais do que a elétrica, que é gerada da água. Mas nós sabemos que é preciso também aqui no Brasil a elétrica, mas que possa ser feito de forma que prejudique menos o meio ambiente, tá? Em comparação, a eólica e a solar, elas prejudicam menos o meio ambiente do que a elétrica, tá certo? E também as usinas nucleares, essas sim são muito prejudiciais, né, para o meio ambiente, e existem países que só têm essas energias, que é a nuclear, tá certo? Mas é uma energia que gera muito impacto ambiental. E também uma das medidas é a conscientização, tanto por parte dos políticos como da sociedade. Tá? A sociedade ela pode ter uma grande participação e contribuição nessas medidas para que nós podemos ser uma sociedade, né, sustentável, ter um desenvolvimento sustentável. Temos também os questionários que irei postar no grupo de WhatsApp, tá? São só 3 questões. Tá até com um errozinho aqui de digitação, mas é 1, 2 e 3, tá certo? A 1 é o que é o desenvolvimento sustentável, quais as atitudes para se alcançar o desenvolvimento sustentável, e a 3 é assim de algumas possíveis atitudes individuais
para promover o desenvolvimento sustentável. Vocês irão responder cada uma, tá? Lembrando que a diferença dessa daqui, que era para ser a 2 e da 3, é que você vai falar de modo geral, tá? As atitudes, e a outra você vai falar em modo individual. Então será você. Então essa é uma diferença, tá? Irei postar no grupo de WhatsApp e lá irá estar já com a correçãozinha de digitação, certo? Tenha todos uma boa aula e um bom dia.